Na Instrução Normativa de número 128, publicada no Diário Oficial da União, no dia 28 de março de 2022, traz todas as informações de direitos previdenciários e assistenciais. Todos os direitos estão ali, né? Agora, nesse mês, certo? Houve uma publicação da resolução de número 28, certo? Que traz aí um entendimento onde deixou muita gente preocupada, certo? Que é a decadência de 10 anos, onde alguns benefícios poderá ser convocados para o INSS para fazer perícia, certo? Porém, a dúvida das pessoas é as regras que isenta o direito de fazer perícia médica foi tirado? A resposta também é não. As 3 regras estão mantidas, que é, primeiro, você ter 15 anos de benefício ativo e 55 anos de idade não passarão por perícia e, se passar, se for convocado, busca um advogado para que entre com uma ação impedindo esse ato, certo? Outro ponto. Pessoas com 60 anos de idade também não serão convocados para perícias médicas. Se for chamado, contate um advogado, entre em contato aí com o advogado para que ele possa entrar com uma ação sobre esta ação do INSS. E as pessoas com HIV/AIDS com benefício ativo também, se for convocado, faça o mesmo que eu já falei para os 2 grupos. Busque um advogado da área da Previdência para que ele entre com uma ação, evitando que o seu processo seja até bloqueado por conta disso, certo? Agora, por que eu estou trazendo esse assunto? Muitas pessoas estão perguntando, e o senhor Elione Barreto, né? Ele diz assim: bom dia. A resolução de número 28 atinge os benefícios já isentos de perícia médica, pois tenho 32 anos de benefício e 60 anos de idade. Sou aposentado administrativamente, certo? Então, o questionamento é este e a resposta é não. Esses 3 grupos estarão de fora, né? Esses direitos estão garantidos segundo a Instrução Normativa 128, publicada em março de 2022, certo? Olha, vou começar na fase sobre o anunciado de número 10, certo? Que foi aí modificado por conta de um acordo de pacificação, de entendimento entre o que o INSS já fazia e agora o Conselho de Recurso tem o mesmo entendimento sobre uma decisão quando há jurisprudência em um processo administrativo, certo? Então, olha só, a decadência prevista no artigo 103A da Lei 8.213 de 91 não se aplica aos atos administrativos praticados pela administração previdenciária tendentes à cessação da manutenção de benefício ou cotas cujo a continuidade da percepção seja indevida em fase de legislação previdenciária de regência, o que está sendo aí feito ultimamente. No inciso 1, presta atenção nesses incisos de 1
aos 6, certo? O prazo decadencial previsto no artigo 103A da Lei 8.213 de 91 para revisão dos atos praticados pela Previdência Social antes da Lei 9.784 de 99 somente começa a ocorrer a partir de 1º de fevereiro de 99, né? Inciso 2. Não se aplica o Instituto da Decadência às revisões de reajustamento e estabelecidas em dispositivo legal, certo? Portanto, processos legais, né? Com informações, tudo de forma correta. Não se aplica a decadência às revisões de reajustamento às estabelecidas em dispositivo legal. Inciso 3. A má-fé afasta a decadência, mas não a prescrição, certo? Então, o tempo previsto para prescrição de um ato não afasta, certo? E deve ser comprovada com procedimento próprio. No caso concreto, o segurado contraditório à ampla defesa. Então, se de repente o INSS convocar um cidadão, certo? Dizendo que o processo dele tem um indício de fraude, por exemplo, certo? Ele tem aí a sua ampla defesa antes de ter qualquer ato prejudicado ao seu processo, prejudicando ao seu processo, né? Como bloqueio até cessação. Essa pessoa ela tem que buscar as documentações, comprovar que o INSS está errado e que os processos, os papéis dela é tudo de forma ampla e correta, certo? Inciso 4. Não se aplica a decadência prevista no artigo 103A da Lei 8.213 de 1991 ao auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e aos benefícios assistenciais sujeito à revisão periódica prevista na legislação. Então, esses benefícios hoje têm o mesmo entendimento, tanto em uma ação administrativa, se o INSS quiser convocar uma pessoa com mais de 10 anos de benefício ativo, ela pode. E o Conselho de Recurso também hoje tem a pacificação desse entendimento, né? Se chegar de repente um processo com recurso, né, querendo uma revisão desse ato, infelizmente o Conselho de Recurso tem o mesmo entendimento, certo? Porém, preste atenção. Não são todos os benefícios que serão convocados. Só serão convocados se houver irregularidades e houver indício de fraudes. Essas avaliações periódicas nem todos fazem, certo? Por conta da ação, né, administrativa, por conta da revisão administrativa, por conta da falta de servidor, por conta de tantas coisas que, né, faz parte do sistema administrativo, que não há condições de fazer uma revisão administrativa de forma gigantesca, chamando todos que são aposentados por invalidez permanente, pessoas que têm a invalidez temporária e pessoas que têm um benefício por deficiência, né, que é aí os BPC-LOAS, por deficiência, certo? Então, nesse caso aqui, se chamar uma pessoa, pode haver esse entendimento diante daquele processo, certo?
Agora, como eu já falei anterior, os 3 grupos estão garantidos, né, em a Instrução Normativa 128, que estão isentas de fato de perícia, certo? Parágrafo, né, 6, como eu já falei, transcorrido mais de 10 anos, né, segundo o artigo 103 da Lei 8.213, não se aplica a revisão de atos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício. 6. Transcorrido mais de 10 anos da data da concessão de um benefício, não poderá haver sua suspensão ou cancelamento na hipótese do interessado não possuir documentos que instituiu o pedido, exceto em caso de fraude ou má-fé. Então, depois de 10 anos, se o INSS pedir, através de uma revisão administrativa, informações documentais, pedir mais documentos, e você não tiver tais documentos, você deve enviar uma notificação para o INSS, né, informando que você não possui aquelas documentações, você não tem aquelas documentações para apresentar, certo? Você vai aí enviar para o INSS uma autodeclaração, firmando tudo isso que você, né, está dizendo, certo? De boa fé, que você não tem essas documentações. Então, o INSS, ela vai concluir aquele processo, né, e não pode nem cancelar e nem encerrar um benefício por falta, se todas as informações estão corretas, se o processo está ok, tudo é verídico, apenas uma documentação que de repente você não consegue entregar, ele não pode aí cessar esse benefício, nem tampouco bloquear, certo? Então, essas informações são importantes e as pessoas devem estar cientes dos seus direitos e entender que nem sempre, quando as coisas, né, estar ali diante da lei, por exemplo, o INSS teve o entendimento do mesmo jeito que o entendimento do Conselho de Recurso ou da Justiça, que significa que todos os processos vão ser convocados, vão ser revisados, vão passar por perícia. Não é assim. Fiquem tranquilos, certo? Porque nesse momento o INSS não tem condições nenhuma de chamar além do que já está no repositório do INSS, certo? Aguardando aí perícia, aguardando avaliação, aguardando análise de reconhecimento de direito e outras ações necessárias para conceder um benefício, certo? Qualquer novidade eu estarei trazendo aqui para que vocês saibam a verdade, tá bom? Grande abraço e até lá, principalmente para o senhor, deixa eu ver o nome dele aqui, Elione Barreto, né? Elione Barreto, muito obrigada, que Deus abençoe, espero ter explicado você de forma mais ampla e clara, tá bom? Mas qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu terei o maior prazer de estar respondendo o senhor e qualquer outra pessoa que de repente tenha a mesma dúvida. Grande abraço e até lá!